O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O estudo mostra que a maior prevalência de edentulismo, a falta de dentes, ocorre na América Latina e no Caribe. Mas para a gente entender melhor o assunto, eu converso agora com o professor responsável pela Unaface, Clínica de Exames Odontológicos da Uninasal, o professor Paulo Cerqueira Amorim. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, amiga. Bom dia, ouvinte do Jornal da Cidade. Esse tema é um tema muito abrangente, né, em função que nas nossas políticas públicas nós não temos assim umas políticas direcionadas basicamente para a prevenção, né, do edentulismo. Haja visto que o Brasil hoje ele fica entre o segundo e terceiro país que mais tem perca dentária, em função dos problemas periodontais, em função das pessoas que não têm um discernimento com relação à escovação, que é importante, 5 vezes escovar os dentes. As pessoas não têm informação sobre a aquiescência da alimentação, né, da mastigação, que a primeira digestão começa na boca, né, com as enzimas epiteliais, né, formando o bolo alimentar, e os dentes eles desenvolvem uma prevalência muito importante durante a mastigação. Então as pessoas negligenciam esses alimentos com menos doce, que são alimentos pegajosos, né, e não tem uma boa higiene bucal, e aí favorece os lactobacilos acidófilos que vão se inserir na região do esmalte, né, e vão migrar para o suco gengival, trazendo aí cárie e problema periodontal. E daí se estabelece que esses pacientes vão ser tratados não de uma forma preventiva, né, reabilitadora, sim com exodontias, mutilações. E aí decorre que esses pacientes perdem a função primordial, que é a perda dental. Professor, segundo o estudo, a expectativa é de crescimento do número de pessoas com a falta de dentes. O porquê dessa expectativa de crescimento? Por que esse cenário tão pessimista? Esse cenário é em função de políticas mais preventivas. A gente é acostumado a receber esses pacientes já no estado avançado. Então, se os poderes públicos pudessem incentivar a prevenção e mais as escolas, né, os serviços públicos ter mais profissionais que se disfossem a realizar a prevenção, a gente poderia melhorar muito o edentulismo de uma forma geral. Somente isso ocorre mais no Nordeste em função da carência, né, de políticas públicas que abranjam esse norteio em função da saúde bucal. A minha próxima pergunta, professor, seria justamente o que poderia ser feito para evitar que esse cenário se cumpra, mas como o senhor disse, o senhor acredita que políticas públicas mais efetivas em relação ao tema seria o melhor caminho, não é? Com certeza, isso, né? Políticas mais abrangentes que possam mobilizar a população, principalmente a população mais carente, que tivesse uma abrangência mais forte de incentivar essas pessoas, esses pacientes, a procurar o serviço público de uma forma de tratamento preventivo, né? Fica muito mais, menos oneroso para o Estado o tratamento preventivo, de que você tratar esses pacientes depois no estado mais avançado. E lembrando, professor, que os problemas bucais, eles não afetam apenas a boca, né? Eles podem ser a porta de entrada para outros problemas de saúde também, não é isso? Com certeza, você está corretíssimo. E aí vem as deficiências articulares, né, que afetam o sistema estomatognático, a disfunção da articulação mandibular, e isso norteia problemas de mastigação, problemas da fala, das pessoas se expressarem, que uma das coisas mais importantes do ser humano é falar, é se expressar, é se alimentar, e isso inviabiliza essas pessoas de ter um convívio social, o sorriso, né? A coisa mais bonita do ser humano é ele se expressar, ele sorrir, é ele estar no canto, numa comunidade, numa festa e participar das coisas mais efetivas, que isso é importante, o ser humano é a comunicação. Então, quando ele perde o seu aparelho estomatognático, que são os elementos dentários, ele perde toda essa abrangência de se comunicar, de se alimentar, de falar, de se expressar. Então, se tivesse políticas públicas que incentivassem essas pessoas a ter mais uma conscientização efetiva em relação à sua saúde dental, a gente estaria num outro patamar. Muito obrigada pela sua entrevista, professor. Muito obrigado, eu só que agradeço e fico à disposição.
No Moído do dia de hoje, eu conversei com o professor responsável pela Unaface, Clínica de Exames Odontológicos da Uninasal, o professor Paulo Cerqueira Amorim, que comentou uma pesquisa que mostrou que o Brasil é o terceiro país com a maior proporção de pessoas desdentadas e esse número deve crescer ainda mais. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.